Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo número 10, verso 38 até o 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também junto aos discípulos, aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, corria de lá para cá, e aproximando-se, disse a Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que levante e me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e cansada com muito serviço, mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém. Agora vá, por favor, para o livro do Gênesis, capítulo número 11, verso 1. E era toda a terra com uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venhamos, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: venhamos, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Venhamos, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que um não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade, e por isso aquele lugar se chamou Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém. Amém. Irmãos, o Antigo Testamento, ele só é antigo, eu já expliquei isso aqui algumas vezes e eu gosto de falar de vez em quando, apenas por uma divisão didática. Então nós temos dois grandes grupos de livros na Bíblia. Nós temos o primeiro chamado Antigo ou Velho Testamento e o segundo chamado Novo Testamento. Mas não pegue esse adjetivo antigo ou velho como uma coisa ultrapassada, não. Poderia ser chamado de Primeiro Testamento e Segundo Testamento, ou Testamento Inicial e Testamento Seguinte. A palavra velho e a palavra antigo muitas vezes trazem a ideia de uma coisa ultrapassada que a gente não precisa, né? O Roupa Nova, que é um conjunto que talvez vocês não conheçam, né? Conhecem a Roupa Nova, não? Muito bom. Ele tem uma música em que a letra diz, né? O cara diz para a menina lá: eu sou como um sapato velho, né? Estou aí jogado, mas pode ser que você precise, eu ainda vou esquentar os seus pés. Não é assim o Antigo e o Velho Testamento. Ele não é um sapato velho que de vez em quando a gente acha que alguma coisa que esquenta o coração da gente, que está meio frio. Não é verdade. Ele é tão importante quanto o Novo. E eu digo isso porque uma vez uma crente antiga me procurou dizendo que eu pregava muito o Velho Testamento, né? Que eu devia pregar só o Novo Testamento. E ele é atual, por isso que eu sempre gosto de pregar combinando um texto do Antigo com o do Novo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse caso que nós lemos aqui. O que é que nós lemos? Eu vou fazer uma síntese. O povo da terra tem uma língua só, não existem muitos idiomas. Eles falam uma língua só, eles têm os mesmos costumes e eles são nômades, eles são pessoas que andam, não haviam se fixado. Chegam a um determinado lugar onde eles percebem que há ali condições deles se fixarem. E fixando-se, eles resolvem construir uma cidade. Eles têm uma tecnologia de queimar o tijolo a ponto dele ficar tão duro, tão resistente, que se comparava a uma pedra. Começam a queimar, desenvolvem também uma tecnologia de um betume, né, que podia servir como
como uma cola e ao mesmo tempo como um impermeabilizante muito bom, natural, e eles começam então com uma engenharia bastante avançada, e a gente precisa lembrar que existem construções muito antigas, de séculos e milênios, que chegaram a nós, e a nossa engenharia do século XXI ainda não tem a menor ideia de como é que aquilo foi construído. Existem algumas teorias, mas ninguém tem certeza. Por exemplo, as pirâmides do Egito e as outras pirâmides que estão ao redor do mundo. Machu Picchu, né, uma cidade feita no alto das montanhas e que tem encaixes com pedras lavradas em 90 graus, que entram uma na outra ali no encaixe perfeito. Ninguém sabe como foram cortadas, como é que chegaram naquele lugar. Aquedutos, esgotos, tecnologias que nós não temos ideia de para que serviam, como aquilo foi feito. Então essa tecnologia que eles desenvolvem aqui, de queimar os tijolos tão duros como pedras, de colar, impermeabilizar, e essa engenharia de construir algo tão alto que pudesse chegar ao céu, é alguma coisa que a gente não entende. E algumas pessoas perguntam: pastor, essa história é verdadeira, é literal, ou ela é apenas uma ilustração? Isso não é importante para nós. Importante que nós entendamos as mensagens que esse texto traz para nós. Quem tem que se preocupar com isso é a arqueologia bíblica. É ela que tem que se preocupar se o fato é verdadeiro ou se é uma metáfora. Para nós, o importante são as lições que trazem esses textos sagrados e que nós podemos aplicar na nossa vida. E aqui nesse texto, então, eles resolvem construir. E vão construindo. E vão subindo aquela estrutura, fazem a cidade, depois vão fazendo uma torre. E eles têm um objetivo: nós queremos tocar o céu e que o nosso nome não seja jamais esquecido e que nós não sejamos espalhados por sobre a terra, que a gente continue aqui. Muito bem, e de repente lá do céu vem uma decisão. Deus olha lá do céu e não gosta do que os homens estão fazendo. E há um concílio divino, porque o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a miríade que serve a esse Deus, os serve ou o serve, porque é um só Deus, mas é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus trino diz: desçamos, confundamos a língua dos homens, porque falando a mesma língua não há limites para o que eles podem alcançar. Não há limites para o que eles podem alcançar. Preste atenção nessa frase. E Deus desce e confunde a língua deles. Naquele momento, um grupo começa a falar um idioma, outro grupo começa a falar outro idioma, um fala de um jeito, outro fala de outro jeito, e de repente existem muitas línguas, e um pé de martelo e aquela pessoa traz o serrote, um pé de pedra e o outro traz uma botija de água, e eles não se entendem. Não se entendendo, a construção para. Não se entendendo, eles se dividem e começam a caminhar por sobre a terra. Exatamente o contrário daquilo que eles queriam. Não tocaram os céus, não se entenderam e começaram a caminhar por sobre a terra. Esse é um texto. Nós vimos o texto do Novo Testamento em que Jesus está caminhando com seus discípulos ali pela Terra Santa. De repente ele é recebido numa casa amiga. Jesus tinha amigos que o recebiam e havia duas irmãs que moravam na casa. Nós sabemos por outro texto que elas tinham um irmão chamado Lázaro, mas a Bíblia nesse texto fala das duas. E as duas, quando recebem Jesus, as duas recebem com muita alegria. Jesus senta e começa a ensinar. Jesus era antes de tudo um mestre. Irmãos, Jesus não veio trazer polêmica, Jesus não veio trazer partidarismo, Jesus não veio criar uma religião nova, já existia uma religião muito boa, que era o judaísmo. Ele veio explicar os princípios. Quarta-feira eu pude dizer aqui na igreja, no estudo que nós fizemos, que religião é um caminho. Religião não é algo como o afeto que a gente tem por um time de futebol. A gente que diz eu sou cruzeirense, a gente que diz eu sou atleticano, paga 300, 400, 500 reais numa camisa, paga R$1.000 para ver um jogo, atravessa o mundo para ir no Catar assistir um jogo do seu time, chora, sofre. O que tem de gente que já teve ataque de coração por causa do Atlético, do Cruzeiro, do Corinthians, de gente que já morreu, gente que ficou doente, gente que vendeu carro para acompanhar time, vendeu casa para poder acompanhar time. A religião não é assim. A gente não gosta de uma religião porque gosta. A religião ela tem que ser um caminho,
ela tem que oferecer para nós uma proposta de desenvolvimento na vida. Eu vivo deste jeito porque a minha religião me ensina que esta é a forma correta. Talvez não seja a forma que eu goste, porque muitas vezes aquilo que é correto contraria aquilo que eu gosto. E eu preciso vencer a minha carne para conseguir algo melhor. A religião é essa a proposta. Jesus não veio trazer uma nova religião, já existia uma religião nova. Ele veio dizer para nós que religião é caminho. Por isso é que em algum momento ele vai se levantar e vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você pode continuar na sua religião, desde que você entenda que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas como que ele é um caminho? Quando ele nos oferece um ensinamento que nós, entendendo e obedecendo, progredimos enquanto seres humanos, nos desligamos dos amores que temos às coisas e às pessoas e amamos mais a Deus, nos desapegamos daquilo que pela própria natureza nós não podemos reter e nem ter, e aí nós conseguimos ser libertos verdadeiramente para viver uma vida autêntica com Deus. Então Jesus se assenta e começa a ensinar isso. E ensinando isso, como viver e como alcançar a paz e a felicidade, Maria, que é uma das donas da casa, se assenta com os discípulos de Jesus. E ela começa a beber daquela água que Jesus vai trazendo. E ela começa a comer daquela comida que Jesus vai trazendo. Mas Marta era daquelas mulheres bravas e práticas e objetivas, e de repente Marta corre de um lado e vê comida para todo mundo. Quantas pessoas vieram com Jesus? Esse Jesus não tem jeito, ele não anda sozinho. A gente convida Jesus, ele traz 12, ele traz 15, ele traz 20. Com Jesus é sempre assim. Será que tem comida para todo mundo? Não tem. Tem tempero? Não tem. Tem peixe? Não tem. Manda comprar, vamos abastecer. Tem quem vai cozinhar, o gás vai dar, não vai. De repente ela olha e cadê Maria? Ela está trabalhando sozinha. E ela fica brava. Ela era brava. E ela ficou mais brava. E ela vê Maria sentada, com a cara de paz, de felicidade, bebendo das verdades que Jesus traz para ela, comendo dos mistérios que Jesus revela. E ela então tem um ímpeto de chamar a atenção até de Jesus. Ela diz: mestre, não se te dá que eu estou aqui de um lado para o outro para atender as suas necessidades, as necessidades dos seus convidados, e a minha irmã se assentou aí diante do Senhor, o Senhor está vendo e não fala nada. Talvez o Senhor tenha ficado sem graça, manda ela levantar e me ajudar. Irmãos, ela não fez por maldade. Fez não, ela não falou por maldade. Ela era impetuosa, ela era brava. Ela era daquelas que falava mesmo, falava na cara. Não tem gente que é assim? Mineiro, por natureza, é muito cheio de dedos, né? Nós mineiros, nós não gostamos de desagradar. A pessoa fala para você assim: olha, vai ter uma resenhazinha lá em casa logo à noite. Você vai e você pensa: ai, que saco. Esse povo é chato demais, a música é chata, a comida é ruim, aquela dona me pega de conversa, aquela velha lá que é a mãe desse cara. Mas você não fala isso para ele. Você nem fala: não, eu não vou. Você fala assim: se der eu vou. Quando você fala se der eu vou, você já sabe que você não vai. E ele, quando ouve você falando que se der você vai, ele já sabe que você não vai. E você, que é inteligente, já sabe que ele sabe que você não vai. E você faz cara de paisagem, ele faz cara de paisagem e fica tudo bem. A gente é assim, mas tem gente que não é assim, que foge dessa normalidade. Tem gente que é muito direta e fala mesmo. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Talvez em algumas situações sejam boas fazer essas coisas, em outras talvez sejam ruins. Mas Marta era dessas. E no ímpeto ela chama a atenção de Jesus, e ela esperava que Jesus falasse: ô Marta, me perdoa, você tem razão. Maria, faz favor, eu sei que está bom, depois a gente repassa a lição com você. Jesus não fez isso. Jesus olhou para ela e disse: Marta, Marta. Jesus era amoroso, né? Quando ele fala 2 vezes, ele estava demonstrando o carinho que tinha por ela. Marta, Marta, a intimidade, a paz. Marta, Marta, pouca coisa na vida é necessária. Pouca coisa na vida é necessária. Maria escolheu a boa parte, ela escolheu a melhor parte. Isso não pode ser tirado dela, não.
Irmãos, vamos combinar os dois textos para a gente aprender alguma coisa? Primeiro, se a mensagem da construção da cidade da Torre de Babel é uma verdade histórica e que possivelmente existam até provas arqueológicas a serem encontradas, ou se é apenas uma história para que a gente possa tirar lições, não é importante. O importante é que a gente tem lições aqui. A primeira delas é: eles queriam construir algo que lhes desse fama. Eles queriam construir algo que tocasse o céu. Eles queriam construir algo e eles desenvolveram-se para isso e eles tinham um projeto. Mas hoje nós sabemos, nós todos aqui sabemos, eu imagino que nós todos saibamos, que não dá para tocar o céu. Não é? Você sabe disso, não sabe? Você sabe que se você sair daqui da terra, você não chega no céu. Você vai para o espaço sideral e você vai. Se não bater em um corpo celeste ou em uma coisa qualquer que gira em torno da terra, você não vai chegar em lugar nenhum, você vai viajar eternamente. Não tem limite, o céu não pode ser alcançado. Então, não havia o perigo, do ponto de vista da construção e da engenharia, que eles chegassem no céu. Mas no coração deles havia um propósito, um orgulho, um objetivo. Eles iam trabalhar, ficar velhinhos e cair lá do alto da ponte, da torre e morrer. Porque não ia chegar em lugar nenhum. A primeira grande lição é essa: nós não estamos acostumados, nós não somos ensinados, nós não somos preparados para alcançar a paz. Nós queremos sempre mais e um mais que não pode nos satisfazer. Hoje eu via uma chargezinha do Charlie Brown. Vocês conhecem o Charlie Brown? O Charlie Brown sai da escola todo chateado, aquele desenho animado, né? Aquela tirinha, o Charlie Brown está com a Mafalda ou com o Lino, acho que é com o Lino, não lembro direitinho, e ele fala: por que a escola nos pressiona tanto para a gente tirar boas notas? Acho que é o Lino, e o Lino está do lado dele e diz assim: você é pressionado no jardim da infância para poder tirar boas notas, para poder sair do jardim da infância e ir para o colégio. E quando você chega no colégio, você é pressionado para tirar boas notas. Para quê? Para você poder passar tirando boas notas e ir para a faculdade. E quando chegar na faculdade, ser pressionado para você tirar boas notas, para você poder ir para o mercado de trabalho. E quando você vai para o mercado de trabalho, você vai ser pressionado para que também lá os seus resultados sejam muito bons, para que você possa alcançar a capacidade de ter uma família, construir seu patrimônio, se casar, ter seus filhos, e mandar os seus filhos para o jardim de infância para eles serem pressionados para tirar boas notas. E aí o Charlie Brown fica com aquela cara que diz: mas não tem sentido. Irmão, não tem sentido. Não tem sentido construir uma torre tão alta que vai chegar ao céu. Não vai chegar. Não tem sentido você viver de uma forma tão consumista, querendo comprar uma casa maior, melhor, um carro maior, mais novo, querendo trocar o seu apartamento num outro, querendo comprar um sítio, querendo comprar uma casa na praia, querendo juntar dinheiro, querendo fazer mais um curso, querendo fazer para ser feliz. Quando você poderia ser feliz aqui e agora. Eu não sou feliz pelo que eu vou ter. Eu não sou feliz pelas coisas que estão além de mim. Eu sou feliz com o que eu tenho agora. Por isso é que eu pude dizer, naquela mensagem que preguei no domingo anterior, né, não foi o passado, outro, e também no velório do maestro, eu disse: a felicidade comporta as dificuldades da vida. A felicidade se abre e recepciona as dores que a vida traz. Porque a felicidade é um entendimento de que o que eu tenho aqui agora é o suficiente para mim. Prosperidade prometida por Deus não é acúmulo. Nós aprendemos num sistema capitalista escravagista, porque para ser capitalista ele tem que ser escravagista. Ele nos fez todos escravos, nós somos escravos, e nós trabalhamos como um cavalo que tem uma cenoura amarrada na ponta de uma vara.
E o cavalo caminha atrás da cenoura e não consegue nunca alcançar essa cenoura. Mas ele está trabalhando para quem está batendo o chicote nas costas dele. Então, você não vai ser feliz tendo um Android. Você tem que ter um iPhone. Caramba, você comprou um iPhone 8. Você sabe que já tem o 9, o 10 e o 11? Gente, você não faz a metade, 1/3 do que o seu iPhone faz. Cara, você não pode ser satisfeito com esse carro que você tem. Você tem que comprar um mais novo, se individe. A gente consegue um plano, você dá o seu de entrada e fica devendo 30 mil reais. Paga em 60 prestações de 2 mil reais. E você compra. E aí você fala, poxa, um carro de 30, que eu devia 30, eu paguei 120, E você fica louco, fica doente. No final de uns anos, você está doente, está com gastrite, está com a pressão alta, está com diabetes, começou um câncer, mas sabe qual é o seu consolo? A empresa te deu um plano de saúde. E você vai poder agora fazer quimioterapia, você vai poder fazer hemodiálise, você vai poder fazer um monte de coisa. Você só não viveu. E agora você vai passar os anos no hospital. Não! A lição aqui é: não tente construir torres que vão te levar a lugar algum. Não gaste o seu agora em projetos que não servem para nada. Seja feliz com o que você tem. Uma coisa que eu descobri envelhecendo, irmão, se tem uma coisa boa na vida é envelhecer. Não fique triste. Nunca fique triste de envelhecer. Uma das estratégias dessas sociedades capitalistas que nos tornam extremamente consumistas é fazer a gente não gostar da coisa mais natural do mundo, que é o envelhecimento. Você tem que esticar, você tem que colorir, você tem que dar brilho, você tem que estar saudável, você tem que ser viril, você tem que estar... Não, envelhecer é uma coisa boa. É boa porque, primeiro, te leva para a morte. Morrer é bom, não é ruim não. Morrer é uma coisa muito boa. Já pensou se você não morresse e ficasse aqui envelhecendo, adoecendo, sem a possibilidade de se libertar desse corpo? O corpo é feito para durar um tempo, ele tem vida útil. É importante receber tudo que a vida traz. A segunda coisa boa do envelhecimento é que a gente se torna mais sábio. E um dia, visitando a minha casa lá em Santa Luzia, onde ali a gente viveu alguns anos, e foram anos tão apertados, meu Deus, quantos apertos a gente passou vivendo naquela casa. A gente não achou a casa pronta, a gente foi construindo. Teve época que eu estava desempregado, tinha época que eu trabalhava de madrugada, de noite, tinha época que eu trabalhava viajando, a Simone aguentando as pontas, a casa não estava pronta, chão grosso, úmido, como aqui, muita umidade, os meninos passavam muito frio, lá era uma região muito baixa, dava uma neblina, tinha um pasto do outro lado, ainda tem. Muita dificuldade, não tinha telefone, não tinha nem telefone fixo em casa. A gente pagou um plano de telefone durante muitos anos e um dia eles instalaram, usava o telefone da vizinha. Eu ia num posto da Telemig, pegava uma chavinha, entrava numa cabine, ligava, pedia para chamar, conversava, voltava, passava no caixa, a menina me dava o valor de quanto eu tinha gastado no telefone, aí eu pagava. Era uma dificuldade. O dinheiro quase nunca dava para tudo que a gente precisava. Certa época perdemos nosso plano de saúde, umas 2 vezes a CEMIG esteve lá para desligar a luz, e eu falei, moço, eu vou pagar hoje. O cara olhou para mim com aquela cara de dó nas 2 vezes e falou assim, o senhor pode então me adiantar qual banco que o senhor vai pagar? Mas se o senhor não pagar eu vou estar enrolado. Eu falei, eu vou pagar. Acontece, irmãos, a gente tem essas fases, a gente fica desempregado, a gente fica sem dinheiro, às vezes a lata está vazia, mas nunca nos faltou socorro. Deus manda o frio conforme o cobertor. É uma bênção andar com Jesus. Mas um dia desses, eu estou lá na casa, mexendo lá, arrumando, e eu olhei e me dei conta de como nós fomos felizes naqueles anos. Como era bom, e se eu pudesse voltar, eu voltava e viveria tudo de novo, mas eu diria para mim, aproveita o agora. Aproveita o agora, não tem nada melhor do que o agora. Não importa se você não tem bolo e queijo e presunto, não importa se você só tem pão sem manteiga e café, coma o pão sem café e sem manteiga. Não importa se você não tem plano de saúde, Deus vai fazer crescer um pé de hortelã e quando você ficar doente você vai tomar um chá de hortelã e vai te curar. A irmã Ambrosina vai sair da casa dela e vem aqui orar por você, Jesus vai te curar.
Seja feliz com o que você tem, mesmo que haja dificuldade, mesmo que haja dor, mesmo que haja tristeza. Não construa a torre do eu queria. Não acredite nas torres, nos tijolos. Você não vai ser mais feliz se você comprar um carro novo, uma casa nova, se você fizer aquela viagem maravilhosa. Não fique triste se a sua televisão não é de 60 polegadas. Não se torne consumista, não acredite nas mentiras desse mundo. Olha o que Maria estava fazendo, corria de um lado para o outro, traz carne, traz peixe, traz arroz, traz feijão, o que eles vão beber? Meu Deus, onde que eu vou arrumar tanto prato? Jesus, manda minha irmã. Jesus falou, calma, para, pouco é necessário, isso tudo vai ficar para trás. Maria escolheu a boa parte, porque o que ela está entendendo é que a vida é andar com Deus, que religião não é um time de futebol. Eu não preciso ter raiva ou medo da minha colega de serviço que é da Umbanda. Eu não preciso ter medo de que ela coloque o meu nome ali ou ao lado. Eu não preciso ter medo do meu irmão que trabalha ou que passa por mim, do meu vizinho que é islâmico, daquele que veio de um outro país islâmico e agora mora aqui no apartamento do meu lado e que eu vejo andando com aquelas roupas lá do Oriente Médio. Será que é um homem-bomba? Não, não é. O Islã tem uma boa proposta de religião, o Espiritismo tem uma boa proposta de religião, o Catolicismo tem uma boa proposta de religião. Maus católicos não fazem um catolicismo ruim, maus espíritas não fazem um espiritismo ruim, maus umbandistas não fazem um umbandismo ruim, como maus crentes evangélicos não fazem um mau evangelho, uma má igreja evangélica. Andar com Deus é mais importante do que defender uma religião. A religião só é boa quando ela aponta para Jesus. Então Jesus vira para Maria e diz, você sim escolheu a boa parte, você está aprendendo, você está querendo praticar o que eu estou te ensinando. Pratique o que Jesus ensinou. Ande com Jesus, coma as palavras dele, se lave nas águas do Espírito que ele te fornece. Você vai agradar a Deus. Pastor, mas eu sou católico, amém, eu te amo e vamos andar junto. Pastor, eu sou espírita, amém, eu te amo e nós vamos andar junto. Pastor, eu sou islamita, pastor, eu sou ateu, amém, mas eu vou andar junto com você se nós praticarmos os princípios da palavra de Deus. Isso é que é importante. Não interessa se o tijolo foi bem embetumado, se ele foi bem assado, se ele está bem empilhado. Não vai chegar em lugar nenhum aquilo que é construído em cima do orgulho. Essa é a primeira grande lição. Segunda grande lição: Deus, naquele concílio trino, Pai, Filho e Espírito Santo, resolve descer e ele usa uma estratégia. Eles dizem, entre si ali, talvez com os anjos ajudando, os homens falam a mesma língua e agora não há limites para o que eles podem fazer. Irmãos, estudando psicologia, mais especificamente a psicanálise, uma das coisas que eu aprendi, e na verdade eu tive contato com essa verdade um pouco antes de ir para a faculdade fazer psicologia. Eu li um livro, quando eu resolvi fazer psicologia, um dia eu achei um livro chamado Eu Não Sou o que Você Pensa. Eu já tinha feito a minha matrícula e comprei esse livro e ali achei uma verdade que eu fui cristalizar dentro de mim durante os anos de curso e muito mais nos anos que eu já tenho na clínica, trabalhando como clínico, trabalhando com gente. Freud vai dizer que todos os problemas que nós temos entre nós são problemas de comunicação. Eu falo e faço uma coisa, você entende outra. E eu só tenho responsabilidade com o que eu falei, não com o que você entendeu. O meu sistema de código é um, o seu é outro. Por que marido e mulher brigam? Porque não falam mais a mesma língua. Por que namorados brigam? Porque não falam mais a mesma língua. Por que países entram em guerra? Porque não falam mais a mesma língua. Quando um casal, quando uma família, pais e filhos, quando uma comunidade, o bairro, quando uma igreja, quando uma nação, quando nações falam a mesma língua, não a mesma língua etimológica, mas a mesma língua de valores, não há confusão.
Não há. Por isso é muito importante a gente ouvir para entender, antes de querer ouvir para responder. Marta era impulsiva, daquelas que falam verdade. Normalmente, quem fala verdade, que não tem papas na língua, que não tem medo, eu falo mesmo, eu sou dessa, eu falo na cara, normalmente é o tipo de gente que ouve para responder e não para entender. Normalmente são pessoas que, em vez de apagar o incêndio, colocam mais lenha na fogueira. A Bíblia diz que a palavra dura suscita ira, mas a resposta branda desvia a fúria. Que coisa interessante, né? Que coisa interessante. Certa ocasião, eu fui trocar a senha de um cartão no banco, na Caixa Econômica Federal. E, como sempre, eu gosto de cumprimentar as pessoas, sorrindo. Eu cheguei para o caixa, esperei minha vez. Eu cheguei lá e cumprimentei. Como vai você? Tudo bem? Ele virou para mim e falou assim, me dá a identidade. Eu falei, tudo bem com você? Eu vou te dar a identidade, sim. Como é que estão as coisas? Ele, não, só a identidade, por favor. Mas assim, ríspido, bravo. Eu olhei para ele e falei, você está doente. Ele falou, moço, me dá logo a sua identidade, que eu vou resolver isso aqui. Aí eu peguei a minha identidade e dei para ele. Aí ele olhou a minha identidade e falou, o senhor é psicólogo? Eu falei, sou psicólogo clínico, não faço exame de recrutamento e seleção, não atendo empresa, eu só trabalho com gente. E você está doente, você está com burnout, provavelmente. Ele olhou para mim e eu falei, provavelmente você está acordando no meio da madrugada sem ar, provavelmente você está tendo compulsão alimentar, provavelmente você está brigando no trânsito, provavelmente você já pegou o ônibus e teve uma crise e não conseguiu ficar no ônibus e desceu, provavelmente você já está usando remédio. Aí ele encheu os olhos de lágrima e falou, onde que o senhor atende? Irmãos, ouvir, nem sempre eu consigo fazer isso, viu? Nem sempre eu tenho essa calma toda. Naquele dia eu consegui ouvir para entender e não ouvir para responder. Quando o Senhor Deus desce e diz assim, vamos confundir a língua dos homens, eles não vão ficar mais juntos, eles não vão ter o mesmo projeto, eles não vão conseguir chegar a lugar nenhum, é só confundir o jeito de eles falarem. Não tem chance de um casal prosperar se eles não falarem a mesma língua. Não tem chance de uma igreja permanecer unida se todos não falarem a mesma língua. Não tem jeito de duas nações estarem em paz se eles não falarem a mesma língua. Essa é a segunda grande verdade. Mas para que eu possa chegar nesse ponto de ouvir para entender, para que eu possa aprender a língua do outro, você já reparou como é que as pessoas gostam de mostrar a sua força, o seu veneno? Eu gosto da natureza, pastor. Quando você encontrar um bichinho na natureza, seja um inseto, seja um aracnídeo, seja um outro animal qualquer, que tiver cor preto com amarelo, preto com vermelho, essas cores muito contrastantes, cuidado, cuidado. O que a natureza está dizendo para você é, esse bichinho é um bichinho que tem um veneno poderoso. Ele tem um veneno poderoso. Aquele já sinaliza para o predador, olha, mexe com outro, comigo não. Tem gente que tem que mostrar a sua capacidade de fazer o mal, de brigar, de bater, de xingar. Você sabe com quem você está falando? Você vai ver o que eu vou fazer com você, eu sou advogado. Você vai ver o que eu vou fazer com você, eu sou delegado. Eu sou polícia, aqui é minha carteira. Olha, eu sou, sabe, vou quebrar a sua cara, você quer apanhar? E a pessoa enche o peito e parte para cima, sem contar aqueles que têm uma masculinidade diminuída. E você sabe que um dos símbolos da masculinidade é o pênis, você sabe disso, não é? É o símbolo da masculinidade. Então o que nós aprendemos é que os símbolos de poder da humanidade normalmente são fálicos. Por que em Belo Horizonte, na Praça 7, tem um pirulito? Aquilo é um símbolo fálico, é um símbolo de poder, é um pênis social. Na nossa cultura, que é muito reprimida sexualmente, a gente tem problema de falar isso. Você vai para o Japão, não é assim.
Você vai para o Japão, tem estradas que tem um pênis enorme no começo da saída da cidade, no começo da estrada, que representa fecundidade, prosperidade. Vai em paz, seja feliz, prospere no que você está fazendo. É isso que simboliza lá. Os símbolos fálicos são assim. Por que antigamente, né, vocês não são desse tempo não, mas teve um tempo atrás, que os homens diziam assim, eu sou espada, cara. Eu sou espada. Lembra, vocês não chegaram a pegar isso não, né? Chegou a pegar isso? Chegou, né? O Pablo chegou a ver isso. O cara dizia, quando ele dizia que ele era muito macho, ele dizia, eu sou espada, cara. Eu sou espada. Porque a espada é comprida, é um símbolo fálico. A torre é um símbolo fálico. Símbolo de poder, olha o que eles disseram. Vamos escrever o nosso nome, vamos mostrar o nosso poder, vamos construir uma torre. Quer ver um símbolo fálico? Revólver. O cara bota um revólver, ele tem que sair na rua com um revólver. Ele tem a masculinidade dele tão diminuída, ele se sente tão pouco homem, que ele só é homem quando ele está armado. Ele precisa tirar o revólver, ele precisa achar um para brigar com ele, para ele poder tirar o revólver e mostrar, eu tenho um revólver, olha aqui, você está vendo? Eu tenho um revólver, ó, nem aquele negócio, pá, 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 pá. Um dia ele erra, pá, pá, morre, porque um dia a pessoa falha. Irmãos, não tem jeito. Eles queriam mostrar o poder deles. Não seja assim. Fale a língua das pessoas. Estão falando mal de você na empresa, tente entender por quê. Estão te perseguindo na escola, tente entender isso. Alguém está te ameaçando, por que ela está te ameaçando? Alguém se distanciou de você, está vivendo ali na opulência e você não acompanhou, a pessoa progrediu muito, você ficou um pouquinho para trás aos olhos dela, ela está lidando com o problema dela, ela não está dando conta, aquela opulência é um símbolo fálico. O Senhor Deus vem e diz, vamos acabar com essa festa? É só tirar a língua comum e eles não vão dar conta. Irmãos, é a terceira e última lição que eu preciso tirar disso aqui. Marta e Maria. Marta na operosidade, Maria ali recebendo. Marta corre de um lado para o outro, chega para Jesus, no nível de Jesus, olha nos olhos, talvez Jesus estivesse sentado na cadeira, Marta em pé, Maria sentada com os discípulos no chão, olhando para Jesus. Marta olhou para Jesus de cima. Senhor, não se te dá que eu estou trabalhando demais em minha irmã, olha o olhar de cima, na impulsividade dela. Manda, irmãos, ela deu uma ordem para Jesus. Manda minha irmã me ajudar. Quantas pessoas chegam para Deus assim? Por que o Senhor fez isso comigo? Deus, eu determino que o Senhor vai me fazer prosperar. Deus, eu exijo. Deus, eu não concordo. A ponto da pessoa chegar e dizer assim, nós não precisamos mais do Velho Testamento não, nós vamos só do Novo. Ela está olhando de cima, ela chegou num lugar, ela está do alto da torre, a torre da arrogância. Ela construiu uma torre, ela está olhando de cima, igual Marta olhando para Jesus. Mas Maria estava sentada aos pés de Jesus. Ela estava olhando Jesus, de cima Jesus era a torre dela. Ela olhava para Jesus, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, olharam para ele e não foram confundidos, seus rostos não serão esquecidos. Ó glória! Quando você olha para Jesus, e você olha de baixo para cima, e você diz para ele, o Senhor é o meu mestre, eu vou aprender a viver, eu vou aprender a perdoar, eu vou aprender a trabalhar, eu vou aprender a gostar do que eu tenho, eu vou aprender a dividir o meu lucro, eu vou aprender a ser justo, eu vou aprender a perdoar e a orar por aquele que me fere, que me ofende. E você está olhando o Senhor, Ele é superior a você, e você olha para Ele e diz, eu não tenho nenhuma outra riqueza, nem no céu, nem na terra, a minha riqueza é o Senhor. Se me tirarem a roupa, se me tirarem a liberdade, se me tirarem a casa, se me tirarem o carro, não tem problema, eu tenho o Senhor na minha vida. Você está dizendo, olhando para baixo, você está na posição de Maria, essa parte não pode ser tirada de você. Você está no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, olhando para a pessoa certa, e aí Jesus, que é o caminho, diz para você, vem, eu vou te pegar pela mão, eu vou te levar, você não vai errar, você vai chegar no céu, eu vou te levar no céu, eu vou te levar à salvação, eu vou te ensinar a perdoar o seu marido, você vai ouvir o seu marido, e vai entender que seu marido já está doente, você vai perdoar a sua esposa, e vai entender que ela já estava comprometida, com alguma coisa, quando fez o que fez, quando disse o que disse.
Você vai olhar para outra nação e vai dizer, vamos sentar, não vamos guerrear, tudo que nós não queremos é guerra. Você vai olhar para o seu vizinho com misericórdia. Você vai comprar alguma coisa e vai lembrar de quem não tem, vai bater na porta da pessoa e vai dizer, olha, eu comprei 2, toma 1. Eu não preciso de 2, eu tenho 1, dá, mas tem 1 sobrando, é seu. E aquela pessoa que não tem vai ficar feliz e vai louvar a Deus dizendo, Deus mandou. Ô irmão, Jesus, Marta e Maria nos ensinam a grande lição da Torre de Babel. Jesus é a nossa torre. Jesus é a torre que chegou no céu. Essa madrugada, uma madrugada dessa, eu estava lendo os evangelhos e Jesus diz assim, no livro de João, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Os homens tentaram chegar aos céus construindo a Torre de Babel. Jesus subiu ao céu porque ele veio de lá. Ele é a nossa torre. Eu não preciso construir uma torre de prosperidade financeira. Eu não preciso construir uma torre de títulos. Eu não preciso construir uma torre de uma conta bancária muito numerosa. A minha torre é Jesus e ela chegou ao céu. E a única coisa que eu preciso é sentar como Maria sentou e receber a boa parte que não me será tirada. O Espírito Santo que só Jesus pode dar. Amém? Fique de pé, nós vamos orar.